6 histórias de aventura que você pode ler na Bíblia. Se você é um aventureiro, com certeza, seguir a Cristo será a maior aventura que poderá viver na tua vida. E a Bíblia nos comprova isso, por meio de inúmeras situações e histórias de aventureiros que aceitaram a proposta de servir a Deus. E para suas vidas, grandes aventuras eles tiveram. E nessas histórias percebemos o cuidado de Deus para cada um dos seus filhos. Primeira história: Daniel na cova dos leões e os jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por muitas dessas diversas histórias de aventuras, homens e mulheres tiveram suas histórias contadas na Bíblia. Tiveram de passar muitas vezes pelo fogo, por provas ardentes. O povo de Israel, como único verdadeiro Senhor, quando eles proclamavam que Deus era o Senhor da nação de Israel, eles passavam por inúmeras provações. E dessa forma aconteceu com Daniel e os outros 3 jovens, mesmo em risco da morte, não negaram a sua fé em Deus. Daniel enfrentou uma cova cheia de leões famintos. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram uma fornalha 7 vezes mais aquecida. Só que Deus estava em favor deles. Leia em Daniel capítulos 3 e 6. Segunda, a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes e um dos funcionários preferidos, que possuía influência sobre o rei. Foi quando Neemias descobriu que as muralhas de Jerusalém haviam sido destruídas e o povo padecia na miséria. Ele então vai pedir ao rei para voltar a Jerusalém, para ajudar na reconstrução da muralha. Mas várias situações acontecem para impedir o desenrolar dessa história. Leia em Neemias capítulos 1 ao 7. A terceira história: o naufrágio de Paulo. 276 pessoas, dentre o apóstolo Paulo, estavam viajando em direção a Roma, quando foram atingidos pelo tufão Euroaquilão. O navio então naufragou. A tempestade era tão grande que não se podia distinguir entre o dia e a noite. Foram 14 dias no mar, até que um anjo de Deus fala a Paulo. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 28, do 1 ao 15. Quarta história: a desobediência do profeta Jonas. Jonas era um profeta do Senhor. Certa vez Deus lhe pediu que ele anunciasse a palavra na cidade de Nínive, que proclamasse a sua ruína. Jonas não queria fazer o anúncio. Então Deus providenciou de dar algumas lições. Inclusive, nós descobrimos que é um mito que Jonas foi engolido por uma baleia. Leia em Jonas capítulos 1 ao 4. Quinta história: a saída do povo de Deus do Egito. Pode ser que você já tenha conhecido essa história por meio dos filmes, seriados de televisão, mas muitas vezes essas produções cinematográficas fantasiam demais alguns acontecimentos. Por isso você pode conhecer a verdade bíblica nesta aventura protagonizada por Moisés e cerca de 3 milhões de pessoas saindo do Egito em rumo ao desconhecido, ao deserto. Leia em Êxodo, capítulo 3 ao 12. Sexta história:
As 3 prisões de Pedro. Falar o nome de Jesus havia sido proibido pelo Império Romano, mas os apóstolos não se assombraram nem temeram, continuaram a proclamar a ressurreição de Cristo. Por isso tiveram que enfrentar diversas prisões, e as 3 prisões de Pedro tiveram desfechos diferentes. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 1 ao 22, capítulo 5, do 17 ao 42 e capítulo 12, do 1 ao 19. Boa leitura. Deus abençoe a todos.